Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Nós estamos na passagem de Jacó, que passou por Harã, teve os seus filhos ali em Harã, menos um que nasceria mais tarde na terra de Israel. E falamos a respeito da luta com o anjo. Eu vou dar uma pausazinha e voltar um pouquinho para ajudar nos nomes dos filhos de Israel até aqui. Vai ficar faltando Benjamim, que é o último, não é? Então, apesar de que na lista nós vamos colocar Benjamim também, só para se saber quem são os filhos de Israel e quem são as mães. Então vou pedir para colocar o primeiro quadro na tela, onde tem nas colunas o filho, a mãe e a ordem de nascimento. Então nós estamos olhando essa tabela por ordem de nascimento, não é? 1, 2, 3, 4, a coluna da direita, não é? Então está na ordem. Os primeiros filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. A mãe, Leia. Depois, Bila, Raquel não tinha filhos, usou a sua escrava ou serva, Bila, para que ela tivesse filhos por ela. E ela teve Dan e Naftali. Então, Leia, vendo que não tinha mais filhos, tinha cessado de gerar, apesar de já ter tido 4 filhos. Ela cede a sua serva Zilpa, para que ela tivesse também filhos por ela. E Zilpa tem Gade e Azer. Em seguida, o Senhor abriu outra vez a madre de Leia, e ela teve Issacar e Zebulon. E por final, José foi o penúltimo filho. Deus abriu a madre de Raquel, que era estéril, e ela teve José. Depois, mais tarde ainda se vai chegar lá, nasce Benjamim, já na terra de Israel. Então, esse é o primeiro quadro. Eu vou pedir para colocar o segundo quadro, onde tem uma outra forma de apresentação, onde se coloca as mães e os filhos. No final dá no mesmo, mas só para se ter a relação pelas mães, direto pelas mães. Leia, todos os filhos de Leia. Raquel, aliás, Leia teve Diná também. Raquel, José e Benjamim, Zilpa, Gade e Azer, Bila, Dan e Naftali. Então fizemos aí a apresentação. E agora, depois da luta de Jacó, voltando à luta de Jacó com o anjo, onde o anjo muda o nome dele para Israel, agora ele atravessa o Jordão, encontra com sua família e vai em direção à terra de Israel. Eu vou pedir para colocar um quadro na tela onde mostra o local onde Jacó ele chega, que é Manaim. Então se vê no mapa aí, tem o Jordão no meio, à direita tem a localidade de Manaim e ali mesmo o lugar que Jacó chamou de Penuel ou Peniel, é a mesma coisa, não é? Porque ele disse que viu Deus face a face e viveu. Ele atravessa o Jordão em direção a Siquém, à esquerda agora, ele vai atravessar em direção a Siquém. O rio onde Jacó lutou com o anjo foi o rio Jaboque, não é? Logo em seguida ele atravessa o rio de Jaboque e vai em direção, atravessar o Jordão para a terra de Israel. Então apresentamos este mapa. Agora Jacó vai caminhar, vai se encontrar com Esaú. O que ele faz? O que Jacó faz? Ele manda os filhos à frente, as mulheres à frente, todos eles com presentes para aliviar a suposta fúria de Esaú. Mas quando ele chega até Esaú, Deus tinha abençoado muito a Esaú também, já era um homem rico também. E Jacó também com muitos bens. Aí o Esaú
ao contrário daquilo que ele disse, que mataria Jacó, ele recebe Jacó muito bem, porque, afinal de contas, é Deus quem pacifica os nossos termos, não é? É o Senhor que transforma os inimigos em bênçãos para as nossas vidas. E disse: meu irmão, eu tenho muito, eu não preciso disso. Não, mas eu faço questão que você fique. E, portanto, ele se encontra com Esaú, se abraçaram, se beijaram e se amaram. E Esaú disse: olha, agora você vai seguir para a terra, eu vou seguir com você. E Jacó disse: não, meu irmão, segue o seu caminho, porque eu estou com muitos meninos, estou com gado pequeno, estou com ovelhas pequenas, e meus meninos também, tem meninos pequenos aqui, então eu não posso ir rapidamente, eu tenho que ir devagar, eu vou caminhando no passo do gado. É como a igreja caminha, né? A igreja, ela não precisa se apressar, ela precisa caminhar no tempo de Deus. Então ele falou: não, eu vou caminhando no passo do gado, que é o passo que o Senhor orientou para mim, é o passo que o Senhor orientou para a minha vida. E assim, Jacó, que é Israel, habita em Siquém, na terra de Israel. Nós vimos então que ao mudar o nome de Jacó para Israel, nasce o homem Israel. Agora ele entra na terra de Israel. E os 12 filhos, seus descendentes, passam a compor as 12 tribos de Israel. Então o que nós vimos? O homem Israel, a terra de Israel e as tribos de Israel, que é o povo de Israel. Portanto, Israel é o nome de um homem, é o nome de uma terra e é o nome de um povo, cada um no seu devido lugar. Claro que o povo de Israel são os descendentes de Israel, que é Jacó. Mais tarde, Raquel tem Benjamim, que é o último filho que iria nascer. E ao dar à luz a Benjamim, o parto foi muito trabalhoso e Raquel morre. Claro que houve um choro muito grande por isso. E daí por diante segue a história de Israel. As 12 tribos, os filhos crescem, tem outras histórias que nós vamos simplificar e chegando logo na história também interessante de José. Mas nós gostaríamos de ressaltar que se falou isso tudo para mostrar como nasceu Israel, que nós estamos falando de Israel e da igreja. E vimos que a igreja foi quem gerou, Israel foi quem gerou a igreja. Então chega o tempo de José. José era muito moço e começou a ter sonhos. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos por 2 motivos. Em primeiro lugar, por ser o filho de sua velhice, Jacó, que é Israel, amava mais a Benjamim. E ainda mais porque era filho de Raquel, que era aquele a quem ele amava muito mais. Então ele tinha um carinho muito especial pelo mais novo, que era Benjamim. Benjamim era o mais novo, mas José também, os 2 filhos de Raquel. Então José começou a ter sonhos, mostrando que o pai, a mãe e os filhos se curvavam a ele, pelo que os demais filhos o aborreciam mais ainda por causa disso. Já vem um sonhador mor lá. Zombavam dele por causa disso. E numa ocasião que os filhos estavam em outra localidade,
José vai saber como ele está e os filhos conspiram contra José. Jogam José dentro de uma cova e Rúben, que era o primogênito, ele evita que José seja ferido e salva José, porém deixaram José dentro do poço. Eu vou parar aqui, porque a história de José tem outros comentários. Chegamos, portanto, até José. No próximo episódio, falaremos alguma coisa sobre José. A paz do Senhor a todos.